Síntese bíblica dos profetas maiores. Vamos falar agora do profeta Daniel. O comentário do livro diz: na Bíblia hebraica, o livro de Daniel não se encontra entre os profetas, mas sim na divisão chamada hagiógrafos. O livro de Daniel tem duas divisões bem distintas. A primeira faz um relato histórico, do capítulo 1 ao capítulo 6, e a segunda contém revelações apocalípticas ou revelações futuras. E também vamos explicar por que o livro de Daniel não está entre os profetas, mas nessa divisão que era chamado hagiógrafos ou escritos. O livro de Daniel, na verdade, não é uma profecia como aqueles profetas do Antigo Testamento, que sempre chegavam diante do povo e usavam a expressão "assim diz Yahvé". Então, o livro de Daniel é um livro que contém revelações. Nós vemos, por exemplo, a revelação dada a Nabucodonosor em sonho, que ele esqueceu. A mesma revelação foi dada a Daniel, e ele também foi iluminado para compreender a revelação. E principalmente a partir do capítulo 7, o livro sempre tem revelações que Deus traz a Daniel, falando tanto sobre o Messias, como as 70 semanas de Daniel, como falando também até do anticristo e principalmente dos reinos que estarão dominando esse mundo. E o último animal do capítulo 7 é o reino romano, que de alguma maneira domina até hoje. O propósito do livro de Daniel: anunciar o fim do reino dos homens. Esse é o propósito principal. E esse ensino está contido desde o capítulo 2, quando os reinos dos homens são simbolizados em uma estátua e o reino de Deus é simbolizado em uma pedra que cai sobre os pés e derruba toda a estátua. Até o capítulo 5, então tem a descrição do primeiro reino, que é o Babilônio, e a partir do capítulo 7 já teremos o simbolismo daquela estátua agora em forma de animais, e retratando que o quarto reino, ele será o reino romano, que governava o mundo quando Jesus veio a este mundo, e esse reino romano ele acabou se expandindo pela Europa, e apesar dele ter caído em parte, na verdade esse reino ele recebe uma extensão na sua vida, e ele ficará existindo até a manifestação do anticristo. A data: o livro foi escrito em um período de 72 anos, desde 605 a.C., quando Nabucodonosor levou os primeiros cativos. Daniel, capítulo 1, versículo 1, vamos ler esse texto, porque Daniel, exatamente ali, ele retrata o momento que ele foi levado cativo para a Babilônia e vai viver entre esses cativos ali na Babilônia. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Qual era o ano terceiro do reinado de Jeoaquim? Jeoaquim ele começou a reinar no ano 609. Então o ano terceiro seria mais ou menos o ano 606, 607, quando houve o cerco da cidade de Jerusalém. E o Senhor acabou por entregar Jeoaquim nas mãos de Nabucodonosor. E prossegue contando a história até aproximadamente o ano 533 a.C., que era o ano terceiro do reinado de Ciro, como imperador. Aqui eu estou considerando o reinado de Ciro como imperador do mundo todo, porque se nós formos considerar o ano terceiro do seu reinado na Pérsia, quando ele conseguiu unir os reinos persa e da Média, isso aconteceu no ano 559, então seria outra data. Aqui eu estou considerando o momento que ele se torna imperador do mundo. O autor do livro.
O nome Daniel significa Deus é meu juiz. Essa era uma mensagem de Deus para os israelitas cativos. Cada vez que eles pronunciavam este nome, eles se lembravam que estavam sofrendo juízo pelos seus pecados. Os babilônios mudaram o nome de Daniel para Beltesazar, que significa Bel proteja sua vida. Bel era uma das divindades, das principais divindades babilônias. Os amigos de Daniel também receberam o nome babilônio. Ananias foi chamado de Sadraque, que significa ordem de Acu. Acu era a divindade da lua. Misael foi chamado de Mesaque, que significa quem é como Acu. E Azarias foi chamado de Abidenego, que significa servo de Nebo. Todos esses eram divindades da Babilônia. Um filósofo grego neoplatonista chamado Porfírio, que viveu de 233 a 304 a.C., estudando o livro de Daniel, considerou impossível o livro ter sido escrito pelo próprio Daniel, visto que fala de fatos que ocorreram nos dias de Porfírio, logo cerca de 250 anos após Daniel. Esse filósofo diz acreditar na profecia preditiva e no poder de Deus de anunciar o futuro aos seus servos é normal, pois ele não conhecia a Deus. Mas é estranho vermos muitos teólogos cristãos seguindo o pensamento de Porfírio. Hoje o liberalismo teológico está praticamente dominando o mundo acadêmico e muitos deles falam, que Daniel, capítulo 8 em diante, e alguns falam até do capítulo 7, mas principalmente a partir do capítulo 8, quando fala da Grécia dominando a Pérsia, dessa batalha entre os gregos e persas, eles simplesmente desacreditam. Eles dizem que esse livro realmente ele foi escrito por um outro judeu, pelo menos esse capítulo 8 ao capítulo 12, ele forjou uma revelação, forjou uma profecia e inseriu dizendo que achou um pergaminho de Daniel. É um absurdo que cristãos acreditem nisso. Vamos lembrar que Jesus Cristo, ele comprovará que esse texto pertence a Daniel, porque ele fala, quando virdes de que falou o profeta Daniel, da abominação desoladora, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê que entenda. Então, se Jesus Cristo falou que foi Daniel que escreveu, então foi Daniel que escreveu. Palavra-chave do livro, reino, porque ele fala do reino dos homens, como eles dominam o mundo por um tempo, e depois fala do reino de Deus, que domina e destrói o reino dos homens. Contexto histórico. O livro, a vida e as revelações de Daniel teve na Babilônia. Então o livro ele relata esse viver de Daniel entre os sábios, as interpretações que ele teve de Nabucodonosor e de Belsazar, e também as revelações futuras que ele teve na Babilônia. Ele inicia contando a vida de Daniel entre os sábios e a sua revelação e interpretação dos sonhos que Nabucodonosor teve no segundo ano do seu reinado. E se era o segundo ano do seu reinado, significa que Daniel ainda estava como um estagiário na Babilônia. Ele iria estudar pelo menos por 3 anos para depois ser considerado um sábio. Logo concluímos que Daniel fora levado na primeira leva de cativos, que ocorreu em 605 a.C. É importante lembrar que Daniel foi contemporâneo de Ezequiel e de Jeremias, livros que nós estudamos na sequência desse estudo. Daniel, com sua influência de estadista na Babilônia, conseguiu que lhe trouxessem um pergaminho das profecias de Jeremias, Daniel capítulo 9, versículo 2. Nesse momento, certamente, Jeremias já estava morto, porque Jeremias ele era mais velho que Daniel. Ele começou a profetizar ainda nos dias do rei Joaquim.
E Daniel, ele sendo mais novo, ele quando cita o livro do profeta Jeremias, ele estaria com uns 90 anos mais ou menos, 85, 90 anos, porque Daniel capítulo 9, ele foi escrito 70 anos depois que Israel foi levado cativo. Como Israel foi levado cativo no ano 605, então você está tratando aí próximo do ano 536 ou 535. Ezequiel, que estava cativo na Babilônia, faz referência a Daniel como referência de um homem justo e sábio.